Olá, aqui é Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de planejamento financeiro. O tema central do nosso vídeo hoje é gestão de ativos, investimentos, fundos imobiliários. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje é que eu vou observando o que eu escuto mais durante a semana, para ver qual que é o assunto que está mais em pauta. E me chamou a atenção que na semana passada diversas pessoas vieram me perguntar sobre o que eu achava de fundos imobiliários. Quando tem um movimento assim, que eu acho estranho, muitas pessoas no mesmo tema, eu tenho uma tendência de acreditar que é algum estímulo externo que está movimentando a opinião deles. E aí eu fui pesquisar na internet como é que estava essa situação de comunicação para o público investidor leigo e percebi que estava tendo muita matéria, muita informação sobre fundos imobiliários e muitos incentivos para se investir em fundos imobiliários. Eu até pesquisei em alguns blogs, as pessoas ainda comentando assim, essa é a melhor investimento, ou esse é o que desde tal data é o melhor investimento. E é perigoso esse tipo de abordagem, é perigoso esse tipo de confiança nesses blogs, porque não é uma realidade. O que me chamou a atenção é que a maioria das pessoas que vieram me perguntar sobre fundo imobiliário se auto-intitulavam conservadores. Me chama mais atenção ainda porque fundo imobiliário é um tipo de ativo que carrega bastante risco na carteira, está longe de ser um investimento conservador. E eu fui tentar entender o que estava acontecendo no momento para a gente poder entender por que está tendo essa procura por fundos imobiliários baseado num estímulo por procurá-los. Primeira coisa, é conflito de interesse, eu sempre bato nessa tecla. Fundo imobiliário é uma categoria de investimento, é uma classe de investimentos, né, que são fundos que tem um custo alto, consequentemente paga-se boas comissões para seus vendedores. Então a gente tem que sempre estar atento a isso, se a orientação é baseada no que o cliente realmente precisa ou se é algo que está beneficiando em primeiro lugar, vamos dizer assim, as instituições financeiras, principalmente os vendedores, os assessores de investimentos, né? Outro assunto importante para a gente falar de fundo imobiliário é o momento que a gente está vivendo de pandemia, onde muitas pessoas que têm hoje um relacionamento com corretoras de investimento têm ficado um pouco apreensivo, um pouco preocupado devido às perdas que tiveram, principalmente em março de 2020. E existe então um pensamento que fundo imobiliário é seguro porque são tijolos. Essa que é a ideia. A pessoa pensa assim, eu não quero perder, mas o fundo imobiliário eu não perco porque é uma construção, não é algo que evapora. Interessante que eu interagi com algumas pessoas que me perguntaram de fundo imobiliário e se auto-intitularam conservadores e não estariam dispostos a investir via bolsa de investimento em ações. Quando a gente observa então uma boa carteira de investimento em ações, bem diversificada, normalmente apresenta menos risco do que uma concentração em fundos imobiliários. Então, conceitos totalmente equivocados que está sendo muito estimulado por blogs e youtubers na internet. Meu apelo aqui é, caso você esteja considerando investir em fundos imobiliários, não faça isso sem antes conversar com um consultor de investimento ou um planejador financeiro para identificar se essa classe de ativos deveria fazer parte do seu portfólio. Então, agora vamos falar de portfólio. Eu entendo que todas as classes de ativos poderiam compor um portfólio, ok? Dado o percentual que ele poderia compor ali. Então, às vezes as pessoas perguntam, Bruno, e criptomoeda? Pode compor um portfólio, não tem problema. O problema é que tem pessoas que querem concentrar nessa classe de ativos e é aí que mora o risco. Concentração numa classe de ativos, ok? No classe de ativos, principalmente um ativo bem volátil, igual ao fundo imobiliário e o Bitcoin, ok? Uma criptomoeda. Então, uma pessoa fala assim, então não é para investir em fundo imobiliário? Não, gente, não é essa questão mágica, tipo assim, é isso ou aquilo. É o melhor, se não é o melhor, é o pior. Né? A gente fica muito nos extremos. Se o fundo imobiliário então não é o melhor, eu quero o melhor. Isso é uma ilusão. Tá? A gente não busca o melhor no mercado financeiro, a gente busca o melhor em determinado comparação. O melhor, como se fosse o melhor de todos,
essa busca não existe. Quem estiver buscando isso está fadado a fracassar, porque se ele procurar qual foi o melhor no último ciclo de tempo, no último período que ele estiver observando, fatalmente não vai se repetir como o melhor no próximo. Então, o que a gente preocupa aqui em analisar é o seguinte: em determinados diagnósticos que a gente faz no cliente quanto aos objetivos de investimento, existem investimentos que são mais indicados do que outros, ou seja, tem uma probabilidade de performar melhor. Então, isso sem sombra de dúvidas. Um em relação ao outro, analisando determinada situação. Qual é o melhor remédio que tem numa farmácia? Não tem como você falar qual é o melhor remédio. Você vai falar assim, a pessoa está doente de quê? E qual o remédio indicado para aquela doença. É a mesma coisa no mercado financeiro. Não existe um melhor investimento, existe o quê? Bons investimentos que podem ser indicados em determinadas situações e com a possibilidade de entregar melhores resultados em detrimento a outros investimentos. Por exemplo, uma renda fixa mais longa em relação a uma renda fixa mais curta, em prazos mais longos em relação à renda fixa de prazos mais curtos, para projetos de prazos mais longos. Então, o investimento alinhado ao objetivo. Me chama a atenção, então, que fundos imobiliários as pessoas estão entendendo que é um ativo para ter concentração, porque está sendo rotulado como o melhor. E se é o melhor, para que eu vou olhar para o lado e procurar outra coisa? Eu já tenho a resposta, é fácil, uma resposta pronta para o que eu deveria fazer com o meu dinheiro. Então é em cima dessa abordagem que eu chamo a atenção. Não sigam esse tipo de abordagem de concentração numa classe de ativos. E nem acreditem em uma pessoa que fala o seguinte: esse é o melhor investimento. Cuidado, tá? Não existe melhor investimento. Existe melhor investimento em determinada situação, ok? Então, vamos concluir aqui um pouco. Fundos imobiliários, existem vários tipos de fundos imobiliários, tá? Todos relacionados a imóveis, mas existem tipos diferentes de imóveis. Então, você pode falar de um galpão, pode falar de um aeroporto, pode falar de um shopping center, pode falar de agências bancárias. Existem vários tipos de fundos imobiliários. E existem analistas de valores imobiliários, profissionais que são qualificados para indicar quais fundos comprar ou quais vender, que inclusive sugerem carteiras de fundos imobiliários. Então uma carteira de fundo imobiliário é menos risco do que comprar um fundo apenas, ok? Porque já existe uma diversificação no tipo de imóvel que aqueles fundos administram, ok? Mas mesmo assim é uma concentração numa classe de ativos. Não poderia colocar um grande percentual do seu portfólio só nessa classe de ativos. Então, se vai investir em fundos imobiliários, tenta diversificar em fundos imobiliários, não indicado por vendedores assessores de investimento de corretoras, mas apenas indicados, uma carteira indicadas por analistas de valores imobiliários, porque existem analistas que fazem relatórios e apresentam carteiras sugeridas específicas para fundos imobiliários. Então é um ótimo negócio sim, é ótimo investir em fundos imobiliários, é uma forma de se investir em imóveis através do sistema financeiro com vários benefícios. Então não estou aqui para falar que é ruim, tá pessoal? É maravilhoso investir em fundos imobiliários, investir em imóveis via fundos imobiliários com estratégias mais diversificadas, é mais acessível, existe menos concentração em um único imóvel, de capital em um único imóvel, então é muito bom, existe um benefício tributário maravilhoso diante dos rendimentos de aluguéis, mas é extremamente arriscado. Não é o melhor investimento, é isso que a gente tem que falar, não é o melhor investimento, existem outros investimentos, o melhor investimento é uma carteira bem diversificada. Esse é o melhor investimento para cada indivíduo investidor, dado o seu perfil de investimento. Além disso, caso vá considerar colocar fundo imobiliário na sua carteira, não escute vendedores, escute um analista de valores imobiliários. Eu acho que assim fica mais fácil a gente investir em fundos imobiliários, que tira a nossa ansiedade de saber se aquilo é bom ou ruim para o meu perfil. Uma vez que nós identificamos que é interessante investir em fundos imobiliários, eu posso seguir uma orientação de um analista. Detalhe. Fundo imobiliário é uma empresa, igual ações na bolsa, é uma empresa. Existem fundos imobiliários que eles são focados no retorno que o fundo dá em forma de aluguel. Isso é bem interessante, normalmente são para pessoas que procuram rendas recorrentes.
Outro assunto interessante da gente avaliar é o quê? Tem muita gente que está no momento de vida de acumulação patrimonial para desacumular lá na frente. O fundo imobiliário, ele te paga rendimentos mensais. Existem fundos indicados para isso. Faz sentido uma pessoa que está superavitária, ou seja, está tendo mais renda do que despesa mensalmente, aumentar a renda? Ou faria mais sentido investir numa estratégia que o retorno daquele investimento já seja reinvestido no próprio investimento? Seria mais eficiente se fosse assim. Então, fundos imobiliários, normalmente, ele é mais indicado para pessoas que já buscam complemento de renda. Contudo, assim como qualquer empresa vendida no mercado secundário, em bolsa, o preço de um fundo imobiliário oscila. Então, existe possibilidade de você comprar ele a preço baixo numa expectativa de valorização. Igual comprar um imóvel barato numa oportunidade e vender ele caro numa oportunidade. Fundo imobiliário é dinâmico de fazer isso também, igual qualquer ação, igual qualquer empresa. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Analistas, eles sugerem carteiras, às vezes, voltadas para crescimento patrimonial e outra voltada para rendimento de aluguel. São dois assuntos diferentes. E quando a gente pensa em crescimento patrimonial, para esse ganho não existe incentivo tributário. Pelo contrário, a tributação é até pesada, tá? Você compra um fundo imobiliário com um preço e vende ele mais caro depois, oferindo um ganho na compra e na venda, não pensando em aluguel. A tributação é pesada. Então, o que eu chamo a atenção é o seguinte: o argumento de isenção tributária é para o aluguel. O argumento de ser seguro não é quando se concentra, ok? Não é um ativo seguro. Ele oscila muito de valor, tá? E o argumento, qual que é o último aqui? Só um minutinho, deixa eu lembrar aqui. Que é o melhor investimento? Fatalmente não é. Tá? É um bom investimento desde que você tenha uma orientação de um analista de mercado sugerindo qual comprar, quando comprar e qual vender, quando vender. Ok? Então, pessoal, concluindo pela última vez aqui, o vídeo normalmente eu falo que vai ser curto e acaba ficando um pouquinho longo, desculpa mais uma vez. Não sigam recomendações de pessoas que indicam algo sem apresentar fundamentos lógicos e tendo selos de credibilidade. Um analista de mercado, um analista de valores imobiliários que sugere uma carteira de fundos imobiliários, ele é qualificado para isso. Um vendedor de investimento não é qualificado para isso, ok? Não sigam blogueiros, não sigam youtubers que indicam fundos imobiliários como se fosse renda fixa. Fogem deles. Não sigam aqueles que falam que o aluguel é como se fosse um rendimento mensal garantido. Fuja desse tipo de orientação. É muito perigoso. Só fazendo um paralelo. O mercado mais forte do mundo, dos Estados Unidos. Na crise do subprime, em 2008, as pessoas que imaginaram se aposentar utilizando fundos imobiliários perderam muito dinheiro e não tinham mais tempo de recuperar, porque é um ativo arriscado. Então, imagino que numa economia forte como a dos Estados Unidos, as pessoas que estavam planejando se aposentar com fundo imobiliário ficaram decepcionadas. O que diria, então, do mercado nosso, da nossa economia brasileira, que é mais frágil, o que poderia acontecer com o patrimônio de um indivíduo que concentrasse uma grande quantidade do seu patrimônio nessa categoria, nessa classe de ativos. Um forte abraço.